Bom dia, irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tema da mensagem de hoje de manhã: não se preocupem, porque vocês são morada do Pai. Irmãos, essa passagem da palavra do Senhor, do Evangelho de João, é conhecido como o último discurso que Jesus deu. O local em que Jesus deu esse discurso está no capítulo 13, provavelmente é chamado aqui de cenáculo, e o cenáculo significa o primeiro andar da casa de Maria, mãe do evangelista João Marcos. Foi lá que ele preparou a última ceia, e foi lá que ele lavou os pés dos seus discípulos, e foi lá que Jesus deu algumas palavras que levou Jesus a dizer isso que eu acabei de ler. Quando a gente vê, por exemplo, no capítulo 13, versículo 33, olha o que Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, não podeis ir. E essas palavras que o Senhor Jesus falou, deixou seus discípulos preocupados, eles ficaram tristes, como também muitos deles ficaram perplexos, sem entender, e até mesmo desanimados. E aqui é necessário que vocês entendam o seguinte: Jesus vai dizer para eles as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Não fiquem tristes, não fiquem desanimados, não fiquem preocupados. Mas com o quê? Porque vocês vão ficar sem emprego? Porque o seu parente está doente e enfermo? Não fiquem tristes porque os planos de vocês não estão acontecendo da forma como você quer. É essa a razão do imperativo do Senhor? A resposta é não. As palavras de Jesus não se referem a uma tristeza que acontece no nosso dia a dia por causa de um parente que partiu, por causa de um emprego que você não conseguiu, por causa de filhos rebeldes que você não consegue controlá-los. Não tem nada a ver com isso. O texto deixa bastante claro que a tristeza que invadiu o coração dos seus discípulos era o fato de Jesus ter deixado agora bastante claro para esses discípulos a sua partida. E é interessante que, se a gente for ler o capítulo 15 do Evangelho de João, veja como é que ele vai falar isso aí, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, do Evangelho de João. Veja as palavras do Senhor: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E diante dessas palavras, olha o que os discípulos dizem. Versículo 29. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Ou seja,
eles estavam entendendo. Eles estão tristes porque eles agora estão absolvendo, melhor dizendo, e que agora eles estão entendendo que o Filho de Deus vai partir. E isso, irmãos, acontece o seguinte, é interessante, porque no mundo dos homens, quando uma figura representativa que se destaca, por exemplo, num conjunto musical, a banda Queen acabou quando o Freddie Mercury morreu. Legião Urbana acabou quando o Renato morreu. Existem muitas ideologias e muitas filosofias que elas morrem no coração dos seus discípulos quando o guru, o mestre, o líder falece. E eles agora estão preocupados, porque o que é que vai ser da vida deles agora? 3 anos seguindo o filho do carpinteiro, 3 anos seguindo o filho do homem, e agora Jesus está dizendo para eles que a sua partida é a melhor coisa que poderia acontecer a eles. Que agora eles iriam entrar em uma nova dimensão, que eles iriam experimentar um relacionamento com Deus nunca antes experimentado, nem por Moisés, nem por Davi, nem por nenhum dos profetas. E eles não estão entendendo nada, gente. Eles estão perplexos, eles estão atônitos e eles estão tristes. O coração deles está angustiado. Aí vem Jesus e diz para eles: não se preocupem. Não permitam que a tristeza domine e controle o coração de vocês acerca desse assunto que é a minha partida. Por que, Senhor, a gente não vai se preocupar? Como a gente não vai ficar triste? Como é que o ministério vai continuar? Como é que o reino de Deus que o Senhor disse que ia trazer, quem vai dar prosseguimento a tudo isso? Aí Jesus diz: credes em Deus, crede também em mim. E isso aqui é extraordinário, porque o que Jesus está dizendo é: assim como vocês confiaram em Deus Pai até agora, eu peço também que vocês também creiam no Deus Filho. Assim como vocês honraram o Pai até agora, eu lhe peço também que vocês honrem ao Filho. Acreditem da mesma forma como vocês depositaram suas esperanças nas promessas dos profetas, da mesma forma como vocês erigiram a vida de vocês em cima do livro dos Provérbios, através da sabedoria sapiencial dos Salmos, do livro de Eclesiastes, da mesma forma como vocês ensinavam o caminho às crianças que eles devem andar, através da escritura do Antigo Testamento, Jesus diz: eu peço que também agora, nessa nova era, nessa nova realidade, nessa nova etapa, nessa nova administração da aliança que vai se manifestar para vocês, que vocês agora façam a mesma coisa. Só que com uma diferença. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Geralmente, quando a gente vai ver os comentaristas aqui, eles entendem que a casa do Pai, Jesus esteja se referindo ao céu. E pode sim estar se referindo ao céu. Mas não é somente o céu a que Jesus aqui está se referindo. O que é extraordinário, irmãos, no Evangelho de João, é a forma como João apresenta esse Jesus. As falas de Jesus no Evangelho de João são falas, como vocês acabaram de ver aqui, onde Jesus usa metáforas e coisas tiradas do cotidiano do ser humano para poder falar de realidades muito mais profundas acerca de Deus e acerca dessa nova intervenção de Deus que nós chamamos de nova aliança. Destruirei
esse templo, disse Jesus, e o reconstruirei em 3 dias. E aqueles que ouviram essas palavras olharam para eles: como é que você vai destruir um templo que levou 38 anos, 40 anos para ser construído e ainda não terminou? Aí o evangelista corrige a falsa compreensão deles, dizendo que ele não estava se referindo ao templo de Herodes o Grande, mas ele estava se referindo ao seu próprio corpo. A morada da qual ele está falando aqui não é apenas o céu. A morada da qual também ele está falando aqui é o seu próprio corpo, que iria se tornar a morada de todo aquele que nele crê. Você se lembra de Pedro, que Pedro diz que quando nós cremos no Senhor, a gente se torna pedras vivas. Paulo vai dizer que cada um daqueles que acreditam no Senhor se tornam, literalmente falando, membros do seu corpo. Então, quando Jesus diz: olha, não fiquem preocupados, não fiquem perplexos, não fiquem desanimados, porque o que está para acontecer agora na vida de vocês é algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Está se estabelecendo agora um relacionamento inquebrável, um relacionamento interminável entre Deus e o seu povo, e a base desse fundamento não é mais a lei mosaica, não é mais as obediências do próprio povo de Israel. A base desse relacionamento sou eu. Então, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, ele está se referindo aqui, irmãos, a esse relacionamento, a essa aliança, a esse vínculo de intimidade que agora iria passar a existir entre aquele que crê em Deus e o indivíduo. Jesus disse assim: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Eu preciso morrer para que possa surgir outros grãos de trigo. Outros cristos precisam surgir na terra. Não fiquem preocupados, não fiquem desanimados, porque se assim não fora, ou seja, eu passei os 3 anos da minha vida falando para vocês do Pai, falando do amor do Pai, das intenções que o Pai tem para com seu povo, e eu deixei bastante claro para vocês que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o seu povo, o povo de Deus, esse novo Israel, pudessem ser salvo por eles. Se não houvesse um relacionamento interminável, se não houvesse um relacionamento inquebrável, diz Jesus, eu teria dito para vocês. Eu teria dito para vocês há muito tempo, se o meu ministério, se as minhas palavras, se tudo aquilo que eu vim fazer, se eu entendesse que não tem futuro nenhum, que não vai dar em nada, eu teria dito isso para vocês. Mas não foi isso que vocês ouviram de mim. Pelo contrário, vocês encheram o coração de esperança, vocês encheram a mente de vocês de sonhos, acreditando que agora, por mim e através de mim, vocês iriam desfrutar de coisas que ninguém jamais viu. Vocês iriam ouvir palavras que ninguém jamais ouviu, e vocês iriam experimentar sensações e prazeres que ninguém jamais experimentou neste mundo, porque, de acordo com Paulo, foi isso que Deus preparou para aquele que o ama. E isso não é apenas no céu, gente. A escatologia do Novo Testamento, ela é uma escatologia realizada. Ela é uma escatologia já inaugurada.
A gente não precisa ir para o céu para podermos experimentar aquilo que os santos já estão lá experimentando. Porque em Cristo Jesus, Deus fez convergir em Cristo Jesus o céu e a terra. E é isso que Jesus está falando aqui. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. E entenda que no início eu falei que a preocupação deles aqui não é preocupação de desemprego, não é preocupação de uma família desestruturada, não, a preocupação não é essa. Jesus está dizendo, não fiquem mais preocupados com a minha partida. Não permitam que o fato de eu ir embora, de eu ser morto, e de eu subir aos céus, voltar de onde eu vim, seja a tristeza de vocês. Olha o que ele diz ainda no capítulo 14. Deixe-vos a paz, versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Então ele está dizendo, olha, vocês não devem ficar preocupados. E ele repete isso mais uma vez no final do versículo 27. Não se turbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize. Uma das coisas mais extraordinárias, gente, desse discurso de despedida é que tudo que está falado aqui é coeso. Está interligado. Quando a gente for pregar nisso aqui, a gente tem que tomar cuidado de não isolar os versículos. Porque tudo forma uma unidade, é uma única palavra, tudo está interligado, tudo está conectado. O discurso do Senhor Jesus Cristo, ele é um só. Olha o que ele diz no versículo 29. Disse-vos agora, eu disse isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditem. Então Jesus diz, olha, não permita que a tristeza tome conta de vocês, porque a minha partida vai ser a melhor coisa de vocês, que vai acontecer a vocês. Só que quando todo o cenário das profecias vai se cumprir em Jesus, Zacarias diz que o pastor iria ser preso e as ovelhas iriam se dispersar. Quando o cenário começa a acontecer, e é interessante, porque quando Jesus estava no capítulo 13, falando do traidor, e os discípulos perguntaram, Senhor, nos fala quem é o traidor. E ele disse claramente, vou pegar o pão, vou molhar e vou dar para o traidor. Aí vocês vão saber quem é o traidor. E Jesus fez. Agora sabe o que é engraçado? É que esse gesto que Jesus fez, pegou o pão, molhou e disse, aqui o traidor. E Judas pegou o pão e comeu. Depois disso, de João, que o diabo entrou em Judas, e Judas saiu para poder fazer o acordo e entregar Jesus por 30 moedas de prata no jardim do Getsêmani e marcar com os fariseus, os escribas e os soldados o sinal que seria o beijo, que iria identificar Jesus na escuridão do Getsêmani. Só que quando você lê a narrativa de João, deixa bastante claro que esse gesto que Jesus fez de pegar o pão e entregar para o traidor, dizer, isso aqui é o traidor. Sabe como foi que eles interpretaram? Eles disseram assim, a gente achou que Jesus tinha mandado Judas comprar pão. E não tem comentarista do mundo que me explique esse troço, porque como é que você vai explicar isso aqui? É inexplicável. A coisa foi feita diante deles e eles estavam com um véu, parece. Paulo diz que tinha um véu, tinha uma escama. Lucas vai dizer que se abriu a mente deles para que eles pudessem entender tudo que estava sendo escrito. Porque o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, irmão, preste atenção. Essa é a lição que você vai levar para casa.
Jesus diz: olha, não fiquem preocupados. Jesus vai dizer também, sabe o quê? Olha o que ele diz aí no capítulo 16, versículo 20. Em verdade vos digo, que vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está dizendo: olha, não permitam que a tristeza tome conta do coração de vocês. Mas quando as coisas aconteceram, quando Judas chegou com os soldados, a própria oração de Jesus no Getsêmani, eles não conseguiram ficar acordados nem mesmo uma hora. Não é isso que Jesus disse? Nem mesmo uma hora vocês conseguem ficar acordados para orar comigo? Aí depois de Jesus dizer isso, eles disseram: não, senhor, agora a gente fica acordado. Não, agora não é mais hora de orar não, meu filho. Agora é a hora das trevas. Agora é a hora que Judas vai entregar com um beijo o Filho do Homem. Nesse período, irmãos, nesse momento, entre esse discurso que acontece no cenáculo, na casa de Maria, até a crucificação do Senhor Jesus Cristo, agora não é mais hora de ensino. Agora não é mais hora de falar. Jesus está dizendo: agora é hora de vocês tentar controlar, dominar a tristeza de vocês. Mas mesmo Jesus dizendo isso, olha, não fique triste, não fique desanimado, não se preocupe. Mesmo ele falando isso, eles ficaram. Eles ficaram tristes, eles ficaram desanimados, muitos deles ficaram desesperançados. 2 deles no caminho de Emaús, a gente achava, a gente acreditava, a gente pensava que era ele que iria resolver todos os problemas. Mas hoje já é o 3º dia, ele disse que iria ressuscitar, mas a gente não está vendo nada. Algumas mulheres dizem que se encontrou com ele, mas não dá para a gente confiar nos testemunhos dessas mulheres, porque uma delas, meu amigo, é Maria Madalena, a quem Jesus expulsou 7 demônios. Vai ver, eles voltaram de novo. Não dá. Quando você vai ler a narrativa, meu irmão, toda a palavra de Jesus, olha, não se preocupe, não fique triste, não adiantou de nada. Porque à medida que as coisas iam acontecendo, eles vendo Jesus sendo preso, vendo Jesus sendo amarrado, sendo levado para ser julgado pelos tribunais judaicos, na casa de Caifás, quando eles viram Jesus sendo julgado por Herodes, quando eles viram Jesus sendo julgado por Pilatos, quando eles viram que as pessoas estavam motivando, comprando a multidão para gritar: solta Barrabás, o que eles viram e o que eles participaram, desmentiam na vida deles, na mente deles, no coração deles, desmentiam todas as palavras que Jesus havia dito. Jesus falou uma coisa, mas eles, com os olhos carnais, eles viram outra. Jesus dizia: não se preocupem, porque ninguém tem poder para tirar a vida de mim. O que vai acontecer comigo é algo que a boa mão de Deus havia predeterminado antes da fundação do mundo. Na realidade, Pedro depois Pedro vai dizer que Pôncio Pilatos, os soldados, Judas e a multidão, tudo aquilo que eles participaram, nada mais era do que um desígnio divino. A mão de Deus estava levando tudo aquilo dali para acontecer. E nas palavras de Pedro, o que Pedro está querendo dizer é que, do ponto de vista daqueles que participaram, que eram os discípulos, quando eles viram tudo aquilo acontecer, o que é que eles estavam vendo? Um cordeiro mudo, calado, entregue, indefeso e fraco,
sendo entregado aos tribunais romanos e aos tribunais judaicos, e um cordeiro que está sendo levado aos seus tosqueadores, e a gente não pode fazer nada por ele. Mas após a ressurreição, essa visão que eles tinham mudaram totalmente. A realidade que eles experimentaram de dor e de tristeza, que foi real, e que deixaram eles tristes, desamparados, angustiados, porque Jesus vai dizer, olha, vocês não estão órfãos, mas eles se sentiam órfãos. Vocês não estão sozinhos, mas quando aconteceu a morte, se teve uma coisa que eles sentiram, sabe o que foi? Nós estamos sozinhos. O medo deles, irmãos, era tão grande, que eles ficaram trancados, diz o livro de Atos, nas suas casas, com medo que aquilo que acontecesse com o crucificado, acontecesse também com eles. Foi por isso que Pedro entregou Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. Tu conhece ele? Não, Deus me livre, não conheço não. A tua palavra não te nega, a tua fala é igual a ele. Tu és Simão Pedro. Não, Senhor, eu sou Simão Pedro, mas eu não tenho nada a ver com ele, porque quando eles viveram a crucificação, a realidade da vida foi esmagadora. E aquilo que Jesus está dizendo aqui, não se preocupe, não se atemorize, não fique com medo, não fique perplexo, não serviu de nada. Porque as duras realidades da vida nos leva a duvidar das promessas de Deus. A tristeza que perturba a nossa alma nos leva a falar que nem um salmista, porque estás abatida a minha alma. As enxurradas de agonia e decepções que a vida nos traz, nos leva a perguntar, o teu Deus, onde está? É esse momento que eles estão passando. Mas Jesus diz que essa tristeza, que tristeza? Do fato de ele partir, iria se transformar em alegria. Eles iriam olhar para todos esses momentos de agonia e de angústia, e eles iriam reinterpretá-lo, essas realidades que eles viveram. Não foi um sonho que eles viveram uma realidade. Eles ficaram com medo, os discípulos ficaram apavorados, e nenhum deles quiseram se identificar como discípulos de Cristo, com medo que acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Porque se em lenho verde, diz Jesus, foi isso que Jesus disse para as mulheres que estavam chorando lá, filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem pelos filhos de vocês, porque se em lenho verde, ou seja, se na minha pessoa, se o Filho de Deus, o Deus o Filho, é dessa forma que Deus o Pai está tratando, aí eu pergunto, o que será dos vossos filhos? O que será das vossas filhas? O que será de vocês, se vocês não acreditarem nas minhas palavras? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, irei preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, para finalizar, quando João escreveu isso aqui, ele escreveu depois do ocorrido. Todas as palavras dele aqui são palavras que Jesus falou e ele ouviu, só que quando ele escreve após a ressurreição. Ele está escrevendo agora após a tristeza deles ter ido embora. Quando João escreve isso aqui, ele está escrevendo agora, depois de ele mesmo ter experimentado e vivido toda aquela dor, só que agora, quando ele escreve, a tristeza dele já se tornou em alegria. E não porque ele ganhou dinheiro, não porque ele voltou a trabalhar no seu barquinho de pesca, não porque os entes queridos dele ressuscitou, não.
Porque o que Jesus havia dito claramente para ele foi o seguinte: eu estou dizendo isso para vocês, para que quando aconteça, vocês acreditem que eu sou. Quando o pastor for preso e as ovelhas forem dispersas, vocês vão se lembrar dessas palavras. Quando vocês estiverem lá, trancados na casa de vocês, assustados, preocupados com o que vai acontecer com vocês, vocês vão se lembrar que eu falei isso para vocês antes de acontecer. Mas eu falei também para vocês, sabe o quê? Vejam aí, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim. Não fiquem preocupados, porque na casa do meu Pai, e que não é somente o céu, a casa do meu Pai é também aqui o seu corpo, a sua mente, o seu coração, o local onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje faz morada. Não se preocupem, porque vocês agora são morada do Pai. E com isso eu não quero dizer que vocês não vão passar por tribulação. É aqui que Jesus diz, né? No mundo vocês vão ter tribulação. O fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo morar em vocês, não significa que vocês não vão passar por tribulação. Pelo contrário, vocês vão passar. Discípulos de Jesus vão passar por angústia, sim. Nós iremos ter entes queridos levados pela morte. Discípulos de Jesus irão se desesperar, irão ficar aflitos. Se lembra de Paulo? Quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 1, as palavras de Paulo foi que ele passou por uma tribulação, que Paulo diz: eu me desesperei da própria vida. Está lá. O fato de o Pai morar em vocês não significa que o casamento não vai se desfazer. O fato de o Pai habitar em vocês não significa que os filhos de vocês vão ficar servindo a Deus para todo sempre. Pode acontecer que não. O fato de o Pai viver no corpo de vocês não significa que o corpo de vocês vai ficar blindado, que vocês não vão ter mais câncer, que vocês não vão ter mais doença. Não, meu irmão. Tudo isso vai acontecer. No mundo você vai ter doença. No mundo o seu marido pode abandonar você. No mundo a esposa pode ir embora com outro. No mundo os filhos, quando crescer, pode, depois quando os pais estiverem idosos, colocar no asilo. O mundo é assim. O mundo já é no maligno. Mas o que é que ele diz? Tem de bom ânimo, porque eu venci tudo isso. E eu termino as minhas palavras mostrando para vocês agora o apóstolo Paulo escrevendo após a ressurreição, após a descida do Espírito Santo, e reinterpretando essas palavras de Jesus. E é essas palavras de Paulo que você vai levar para casa hoje de manhã. Olha o que é que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou pegar do versículo 7. São as mesmas palavras de Jesus. Só que agora depois da ressurreição. Agora depois daquele dia. Você não vê Jesus dizendo: naquele dia, o Consolador vai vir. A minha partida vai ser melhor do que a minha ficada. Ou seja, a minha presença física, vocês não vão ter mais. Vocês vão ter agora eu habitando em vocês através do Espírito Santo que lhes será dado. E isso será a melhor coisa que vai acontecer na vida de vocês. Mas, no entanto, presta atenção aqui no que a palavra da cruz vai dizer. Tudo isso que Jesus falou, nós temos, porém, este tesouro, aonde? Em vasos de barro.
O corpo de vocês ainda vai adoecer. Vocês ainda vão ter um cérebro que pode ficar esclerosado. Vocês ainda vão ficar tristes. Vocês ainda vão ficar angustiados. Vocês ainda vão ficar desanimados, porque, meu amigo, a carne para nada serve. Esse tesouro a gente tem em vaso de barro. Isso é interessante, essa ilustração, porque os antigos guardavam as suas riquezas dentro de vasos frágeis. A riqueza está dentro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas, Márcio, qual é a vantagem de a gente ter o Espírito Santo habitando dentro da gente? Qual é a vantagem de a gente ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo morada em nós? Se a gente vai passar as mesmas coisas que as pessoas que não estão na igreja, que não frequentam a igreja, que não têm compromisso com Deus, a gente passa as mesmas coisas que o ateu passa, gente. O ateu tem dúvidas, nós também vamos ter dúvidas. O ateu adoece, a gente também vai adoecer. O ateu, a esposa dele vai embora, a nossa também pode ir. As mesmas coisas. No mundo tereis tribulação. Então qual é a vantagem? Porque Jesus está dizendo que vai ser melhor. Olha aí porque ele vai dizer que está sendo melhor. Em tudo vocês serão atribulados, que nem todo mundo que tem na terra. Passaremos pelos mesmos sofrimentos. Passaremos pelas mesmas dores. Sentiremos as mesmas angústias. Em tudo somos o quê? Atribulados. O que é que a gente não é? Porém não somos o quê? Angustiados. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em tudo somos perplexos. Tem momento que acontece coisas com a gente, que a gente vai tentar perguntar para o pastor, a gente quer perguntar para aquele que é mais entendido. Pastor, mais entendido, qual é o propósito de Deus de tudo isso que está acontecendo na minha vida? A gente está perplexos, desorientado, atônito, a gente quer entender. Onde é que está Deus? Mas Paulo diz, olha, em tudo somos perplexos. Porém, nós não somos o quê? Desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. É por isso que, ao mesmo tempo, você se torna cheio de vida, você está angustiado, deprimido, triste. Aí vai levar uma palavra para uma pessoa. Aí a palavra que você leva para essa pessoa traz consolo, alegria, felicidade, tira a alma dela do cárcere. Mas você está lá, triste, desamparado, angustiado e perplexo. E ainda fica mais perplexo ainda, porque a palavra que você falou libertou a pessoa de tudo isso. A pessoa vai dizer, meu irmão, você é uma bênção. Meu irmão, você é o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, alguém que trouxe uma palavra para poder me tirar dessa agonia, mas é você que está em agonia. Você se torna cheiro de vida para alguém, e às vezes no mesmo tempo, no mesmo relacionamento, você se torna cheiro de morte. A pessoa olha para você e diz, esse homem não tem fé não. Esse homem conhece, mas não pratica. Esse homem não ora. É assim. Às vezes é na mesma pessoa, às vezes é a mesma pessoa que você se relaciona, você é cheiro de vida, louvado seja Deus, e depois a mesma pessoa vai dizer, você não vale nada, é cheiro de morte. Porque é assim a vida, irmãos. Jesus está dizendo, olha, não fiquem preocupados, não fiquem desanimados. Porque o que eu estou para fazer por vocês é a melhor coisa que existe no mundo. Vocês são morada do Pai.
Só que essas verdades que eu acabei de falar aqui, elas só se discernem espiritualmente. Essas verdades, elas só podem ser compreendidas e absorvidas pela fé. Não tentem entender isso que eu estou falando aqui com a mente de vocês, porque vocês não vão entender. A mente não consegue entender as coisas do Espírito. A gente não é chamado para entender, a gente é chamado para crer. Aí quando você crê, você entende. Enquanto você não crê, você não vai entender. Você vai querer explicação. Você vai querer propósito. Você vai querer sentido. E a palavra que Jesus está dando para os discípulos, e a mesma palavra que Ele está dando para nós hoje de manhã. Creia. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. E essa glória de Deus, como diz Paulo, vai se manifestar no seu corpo carnal. Às vezes a gente pensa que ataque cardíaco só dá em pessoas perversas, né? Esse camarada teve um ataque cardíaco porque ele ficou com tanta raiva, chamou tanto palavrão, o sangue dele subiu para a cabeça de tal forma que aí fartou. É por isso que deu ataque cardíaco. Aí essa semana está lá o pastorzão de 47 anos, pregando a palavra de Deus, falando de um milagre que Deus fez com o pai dele. Ele orando pelo pai, para que o pai fosse curado, e o pai foi curado. E na medida que ele contava o testemunho, o homem fartou, gente. E morreu no púlpito. Cheiro de vida, cheiro de morte. É por isso que Jesus disse, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas eu desconfio que vocês não têm condições de suportar. E a pergunta é, irmãos, quando é que nós, como igreja do Senhor, estaremos amadurecidas para poder suportar a palavra do Evangelho? Porque Tiago diz que a gente deveria confessar os pecados uns aos outros. Mas a gente sabe que aqui na igreja, na nossa própria igreja mesmo, eu mesmo não confesso meu pecado para todo mundo aqui não. Tem gente que é criança, tem gente que é menino, tem gente que vai lá assim para mim e diz, mas irmão, é uma igreja de meninos, uma igreja que ainda não amadureceu ainda. E não é porque está novinho, não, aqui não é questão de idade, meu irmão, aqui é questão de maturidade. Experiência de vida não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com o tempo de frequência de igreja. Experiência de vida tem a ver com realidade. Pessoas que sofrem e que já sofreram muito, esses têm palavra de evangelho para dar para vocês. Ao passo que aqueles que sofreram um pouco, têm palavra de evangelho também, mas não sofreram. É por isso que nós somos um corpo, onde cada um de nós consola o outro com a palavra da vida. E eu sempre digo isso. Hoje sou eu que estou pregando o evangelho para vocês. Amanhã é vocês que vão estar pregando esse mesmo evangelho para mim. Porque é assim. A vida cristã é assim. Ninguém chega, irmãos, vamos dizer assim, na perfeição. Não. Todos nós estamos desenvolvendo e crescendo essa salvação que Deus colocou em nós. Uns atingem essa área e chegam mais rápido. Outros não. Demora mais um pouquinho. Mas a nossa esperança é que a nossa igreja local de Paulo Afonso seja uma igreja de membros, onde homens e mulheres e adultos e crianças possam experimentar o Evangelho e se tornarem experientes para poder confortar, consolar e dizer palavra de vida para os outros, sem ficar com o nariz empinado, sem achar que você nunca vai passar pelo que o outro está passando, porque debaixo do céu, meu irmão, não tem bom. Jesus mesmo disse, né? Só há um bom. E desculpa dizer, não é nem vocês e nem eu.
é o nosso Pai que está nos céus. Tirando Ele, todos os outros se desesperam, fica triste, fica aflito, mesmo tendo a palavra da vida, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo o nome escrito no livro da vida, mesmo tudo isso, você vai ficar desanimado, você vai ficar triste, você vai ficar angustiado, até você novamente ouvir a palavra do Evangelho, quando Jesus diz, né? Ó lentos e tardios de coração para acreditar no que o Evangelho fala. Enquanto a gente não acreditar na palavra do Evangelho e fazer da palavra do Evangelho o nosso refúgio e fortaleza, a gente vai sofrer, a gente vai ficar triste e a gente vai ficar desanimado. Não adianta bater na madeira, não adianta se benzer, e nem adianta dizer está amarrado. O que a gente precisa fazer, irmãos, é fazer aquilo que o Novo Testamento diz: consolai-vos uns aos outros, levai a palavra da cruz uns para os outros, aqueles que são espirituais, carregar o fardo um dos outros. E assim, nós somos uma comunidade, onde hoje sou eu que estou pregando o Evangelho, mas amanhã será vocês que vão estar pregando o Evangelho para mim. Que Deus nos abençoe.